devia ter morrido aos 2 anos de idade, gente. Sério, foi por pouco. Ainda bem que eu não me lembro de nada, mas a história que me contam é que eu, aos 2 anos de idade, levei um coice de um cavalo. O osso do meu braço saiu. Só que pela posição do braço eu consegui proteger meu coração. Ufa! Mas, nesse momento, vocês devem estar se perguntando o que uma criança tão pequena estava fazendo perto de um cavalo. E aí eu digo que, para terror dos meus pais, isso foi uma arte de 2 crianças. Crianças sábias e experientes, uma de 2 e uma de 6. A gente estava andando a cavalo, quando o nosso cavalo passou perto de uma égua que estava prenha, e por isso mais arisca. Essa égua saiu dando coice para tudo quanto era lado. Um desses coices me atingiu em cima do outro cavalo. E aí o resto você já sabe. Bateu no meu braço, o osso do braço saiu, tive uma fratura exposta. Só que pela posição do braço eu consegui proteger meu coração. Pior, não foi isso. Depois da fratura, veio o gesso. Não sei como, mas naquela época eu colocava um gesso que vinha do umbigo ao pescoço, pegando todos os braços. E eu com 2 anos de idade parecia um robozinho. Uma criança de 2 anos, tão magra, com gesso tão pesado e opressor. Uma criança tão magra e esse gesso segurando essa criança. Minha avó, vendo essa criança, até triste com tudo que tinha acontecido, decidiu me levar para passear, me alegrar. Perto de casa tinha um parque, um lago maravilhoso com pato, ganso, peixe. E a gente vai lá para dar pão para os patos e para os peixes. Mas tem aquela história, aquele poema do Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio desse lago, gente, tinha uma gangue de gansos gessofóbicos. Com certeza. Se é que essa palavra existe. Porque estava lá, eu dando pão para todos os gansos, todos os patos, quando todos os gansos do lago se reúnem e vêm correndo contra a minha direção. Eu fico com medo, assustado, tento sair correndo, só que lembrando, Milton, 2 anos com um gesso desse tamanho, me desequilibro, caio no lago. E aí, gesso molha, osso sai do lugar, temos que fazer tudo de novo para colocar o osso no lugar e engessar de novo esse menino. E eu fiquei pensando um pouco, por que essa história veio na minha cabeça, se não era mais fácil eu mostrar minha cicatriz. Sim, eu tenho uma cicatriz no braço aqui que pega quase meu braço esquerdo todo, que me acompanha desde essa época. Seria mais fácil eu colocar aqui no quadro uma foto dessa cicatriz. Mas se eu só mostrasse a foto, eu perderia uma personagem. E é nessa personagem que eu quero chegar. Minha avó. A gente viveu tanta coisa nesses anos que seria impossível, nesses minutos que eu tenho aqui com vocês, falar de tantos afetos, tantos amores, tanta coisa que a gente viveu. Mas sempre que me perguntam, Milton, por que você escolheu geriatria? Ou, nossa, não sabia que existia geriatra tão novo. Sim, eu já ouvi isso antes dos cabelos brancos. Hoje não ouço mais. Mas eu me lembro dela, das nossas histórias, das nossas viagens, dela me ensinando a gostar de cinema, porque a gente ia toda semana assistir um filme diferente aqui na Paulista, da gente indo num aniversário de uma amiga dela, e eu ganhando do bingo de todas as amigas, e os amigos ficando com raiva de mim. E, enfim, foi tanta coisa, tanto amor, tanto afeto, que a geriatria foi um caminho natural. Quase uma escolha automática para mim. E eu digo isso porque alguns vão me chamar de libriano, mas eu tenho muita dificuldade de tomar decisões. É um inferno num restaurante comigo, porque eu não sei que prato eu escolho, eu não sei se a decisão que eu estou tomando é a certa ou errada, mas parece que tudo isso fez com que a geriatria fosse um caminho natural, automático. E é na geriatria que mais uma paixão surge. Eu, jovem residente do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da USP, descubro um lugar chamado Ambulatório de Sexualidade da Pessoa Idosa, que ao contrário do que a sociedade tinha me ensinado, eu aprendi lá que pessoas idosas tinham afetos, desejos, e mantinham e mantêm uma relação sexual ativa, para não dizer mais ativa do que a minha ou de muitas outras pessoas que eu conhecia. Lá aprendi com tantas pessoas e ouvimos tantas vozes silenciadas pelo idadismo, tantos desejos escondidos pela vergonha, tantas pessoas aprisionadas por regras que só violentam, que só aprisionam as pessoas. Me aprofundei, estudei um pouquinho mais, troquei com médicos residentes, com pacientes, pessoas que lá viviam,
E me formo como médico geriatra e fico um tempo na coordenação desse ambulatório por um tempo. E lá também busco uma forma de falar abertamente, naturalmente de sexualidade. A gente aprende, gente, pela sociedade, que sexualidade se resumiria a um par de genitais. Mas é tão mais do que isso. Sexualidade é tanta coisa que é quase impossível de definir. Sexualidade é o toque, é o carinho, é o olhar, é eu me olhar no espelho, é eu passar um perfume, é eu ouvir uma música que eu gosto, é eu dançar com alguém, dançar sozinho, é eu tocar, ser tocado. Enfim, é tanta coisa que a sexualidade é. E a gente tem que entender isso, que sexualidade é muito mais do que sexo, que é muito mais do que penetração. Tem uma antropóloga dos Estados Unidos, chamada Carol Vance. Ela diz que o órgão mais importante para a gente expressar a nossa sexualidade aqui, entre as nossas orelhas. E é quando a gente entende e vai contra esse paradigma de resumir a sexualidade apenas genital, que a gente entende que a sexualidade nos atravessa do nascer ao morrer. Não importa o que aconteça, a sexualidade vai estar lá, de alguma forma. Claro, podem existir pessoas que têm pouco ou quase nenhum desejo sexual. Se isso não estiver trazendo sofrimento, está tudo bem. Mas a sexualidade está lá, de alguma forma. Não importa se a pessoa tem pouco ou quase nenhum problema de saúde, uma doença do coração, artrose no joelho, no quadril, está próxima do fim da vida, tem Alzheimer, mora numa instituição de longa permanência. Não importa, a sexualidade vai estar lá, de alguma forma. E para pensar nisso, eu quero trazer aqui dois casos. Dois casos que exemplificam muito bem tudo isso. Um de uma amiga que hoje já tem mais de 80 anos. Ela construiu uma história linda com seu amor. Construíram uma família, com filhos, netos, bisnetos. Construíram e ressignificaram a vida sexual ao longo do tempo, ao longo dos anos. E aí eu lembro do poema do Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho deles, surgiu o Alzheimer dele. E como eu falei, o Alzheimer não impede que uma pessoa se expresse sexualmente. E eles deram um exemplo disso. Mantendo conexão, ressignificando a vida sexual, mantendo uma conexão física, espiritual, psicológica. Os anos foram passando. Talvez até a relação sexual, o ato sexual em si, eles diminuíram, chegaram um momento que não tinham mais. Mas ela fazia questão de dar banho nele. E ela dizia que o banho era como se fosse uma transa para os dois. Como se fosse manter conexão física, emocional entre eles. Mas como eu disse, no meio do caminho tinha uma pedra, o Alzheimer foi progredindo. E nossa amiga não conseguia mais cuidar dele em casa. Era um casal de pessoas idosas. Decidem se mudar para uma instituição de longa permanência para pessoas idosas. Em 2019 foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com pacientes em cuidados paliativos. Muitos na finitude, muitos próximos do fim da vida. Pasmem, 90% das pessoas dessa pesquisa nunca haviam sido questionadas por um profissional da saúde sobre a sexualidade. Nunca haviam orientado, nunca haviam dado orientações ou melhorias para a sua vida sexual ou falar abertamente sobre sexualidade. E para 80% dessas pessoas é importante ter falado sobre isso. E aí vocês podem me perguntar, então, Milton, qual seria essa forma da gente falar de sexualidade, falar naturalmente sem tabus de sexualidade? Eu lembro da minha avó. E eu lembro de 3 verbos que eu quero compartilhar com vocês. E a minha lembrança da minha avó é muito da gente aprendendo a andar de bicicleta. A gente, digo eu. Respeitar, acolher e não atrapalhar. 3 verbos fundamentais que se encaixam em cada história da sexualidade. Respeitar. Individualidade. A singularidade. Cada pessoa idosa é única na sua singularidade, na sua individualidade. A gente precisa respeitar o repertório, a biografia de cada pessoa idosa. Entendendo isso, a singularidade, as crenças, o que aquela pessoa acredita. Então, respeitar essa pessoa. A gente precisa acolher. Acolher o sofrimento, acolher o desejo, acolher o que essa pessoa traz para a gente. Lembrando que a gente tem 2 orelhas e uma boca, então a gente tem que ouvir mais do que falar. Mas ouvir não é só entrar o som, é escutar. Então, eu tenho uma escuta empática, uma escuta ativa para o que essa pessoa está me dizendo. E, além de tudo, aprendi com a minha avó e continuo repartindo isso
desse pensamento de não atrapalhar. Minha avó diz, muito ajuda quem não atrapalha. Então, uma orientação inadequada, uma proibição desnecessária, ou até mesmo uma linguagem não verbal, quando você está lá e a pessoa comenta da vida sexual e você levanta a sobrancelha mostrando surpresa, isso demonstra um julgamento. Isso é prejudicial. E isso pode ser violento. Então, respeitar, acolher e não atrapalhar. Também para qualquer conversa de sexualidade, sabendo que a nossa trilha, o nosso caminho, tem que ser sempre o respeito à singularidade, à individualidade e à autonomia. Cada pessoa idosa tem o direito de ter suas decisões respeitadas e ouvidas. A gente sabe que envelhecer é desafiador. No campo da sexualidade não é diferente. Todos nós vamos passar, se já não estamos passando, por mudança no nosso corpo. E mudanças como ereção, ejaculação, lubrificação, libido. Isso vai acontecer se já não está acontecendo com todos nós. Mas essas não são as principais barreiras que uma pessoa idosa enfrenta quando o assunto é de sexualidade. A principal barreira que uma pessoa idosa enfrenta para expressar sua sexualidade é o medo, é o receio, é o medo do julgamento externo, de ser taxado de velha tarada ou velho assanhado, que vai fazer com que esse assunto fique aqui embaixo do tapete e não em cima da mesa. Portanto, a nossa função é sempre trazer esse assunto para cima da mesa, para o debate, para a conversa, usar da linguagem, usar da comunicação, para que esse assunto seja trazido para todas as conversas. E por isso eu falo para os profissionais da saúde, a gente tem que trazer ativamente esse assunto. E quando eu falo de comunicação, eu penso um pouco em Lacan. Lacan, grande psicanalista. Para quem a linguagem é essencial. Lacan diz que a linguagem nos marca como seres humanos. E aí, eu fico pensando, será que quando eu trago um menino assustado, engessado, um gesso opressor, um lago de desejos, gansos nervosos, gessofóbicos, eu estava falando de desejo, de sexualidade, de descoberta ou redescoberta da sexualidade? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Essa hora eu vou sentar, deitar no divã para discutir com o meu terapeuta, mas esse é um convite para cada um de nós aqui, para a gente pensar se na nossa própria história de sexualidade, de descoberta ou redescoberta da própria sexualidade, a gente não tem um pouco de um menino engessado, de um lago de desejos, de gansos que estão assustando. E se sim, se cada um de nós tiver um pouquinho disso na história da própria sexualidade, na história da redescoberta da própria sexualidade, meu convite é a gente pensar o que a gente pode falar para esse garoto, que representa um pouco a nossa história de sexualidade, de descoberta ou redescoberta da sexualidade. Eu tive o privilégio de ter uma pessoa do meu lado, entre tantas outras, que me ajudaram nessa biografia, nesse repertório, para eu saber hoje o que eu falaria para esse garoto, que está descobrindo ou redescobrindo a sexualidade. Minha avó estava lá sempre do meu lado, seja nos gansos, seja na bicicleta, em todos os outros momentos. Mas eu acho que tudo isso me trouxe para esse momento para eu deixar uma mensagem. A mensagem para a gente quebrar esse gesso, mergulhar nesse lago e pensar que esses gansos não são tão assustadores assim. Eu finalizo, gente, com uma frase da incrível Isabel Dias. Isabel é escritora, palestrante, ela tem uma frase incrível que diz que a gente não vem para esse mundo com prazo de validade. Eu completo a frase dela dizendo que a sexualidade não tem prazo de validade. Muito obrigado.